Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Praça Charles Miller. Boa noite, Pacaembu. Vamos chegar mais agora para a sessão de encerramento desse dia. Dia de glória, dia maravilhoso que a gente teve aqui nesse palco. E também ali no auditório Armando Nogueira, que é onde está rolando uma segunda programação paralela a essa, ou essa é paralela àquela, enfim. A gente tem ali no auditório Armando Nogueira, todos os dias, uma programação de autores que acontece ao mesmo tempo do que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui aguardando a chegada dos nossos autores. Eu queria convidar o pessoal que está pela praça aí para chegar mais, para se aproximar, ocupar as cadeiras aqui do auditório, que a gente vai ter um encontro hoje que eu tenho muita expectativa, né? Que a gente chamou de São Paulo e Rio em prosa e verso, não é? É isso? São Paulo e Rio em prosa e verso. Trazendo dois autores representantes da novíssima geração de prosadores e poetas da literatura brasileira. Então vamos aguardar aí eles chegarem. Eu queria convidar vocês amanhã, a gente tem uma programação incrível, começa às 10 da manhã aqui no palco da praça, com a Chai Suruí, grande liderança indígena, vai ser uma mesa muito bonita, tenho certeza, e a Gerá Guarani, que é outra liderança indígena brasileira, da nova geração também, que é aqui de São Paulo, elas vão estar juntas mostrando a força das novas lideranças indígenas brasileiras. Em seguida, a programação corre solta até às 7 da noite, quando o Itamar Vieira Júnior e a Ana Maria Gonçalves vêm aqui ocupar esse palco. Então é isso, eu queria convidar ao palco os nossos autores convidados, eles já estão chegando. Vamos lá, Luísa Romão, sobe para o palco. Seja muito bem-vinda, palmas para a Luísa. E aí? Seja bem-vinda, por favor, se acomode. Luísa ganhou o prêmio ano passado de livro do ano do Prêmio Jabuti, um acontecimento importante, e veio aqui falar um pouco sobre... Está aqui, ó, Também Guardamos Pedras Aqui, pela editora Nós. Seja bem-vinda. E o Giovanni Martins, grande Giovanni, pegou a ponte aérea. Beleza. Talvez aqui do lado da Luísa, tudo bem? Giovanni, grande figura, adora São Paulo, sempre que pode passa algumas horas aqui, né? Tô brincando. E, para conduzir essa conversa, eu queria convidar a Luciana Araújo Marques, crítica literária e editora. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigado. Luciana é editora, ela edita os livros da Fundação Bienal, né, Lu? E escreve em várias publicações, inclusive a 451. Escreveu sobre o livro do Giovanni e sobre muitos outros. Então, vai lá, manda ver. Obrigado, Lu. Valeu. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E sempre uma alegria imensa poder, enfim, estar mediando conversa sobre literatura e, sobretudo, com escritores tão incríveis quanto a Luísa e o Giovanni, que eu gosto demais. E é um encontro, à primeira vista, eu brinquei que a gente ia falar que, na verdade, essa mesa é sobre como cuidar de cabelos cacheados. Mas, como o Giovanni está com dreads agora, a gente vai ter que falar de literatura, porque a gente está num outro momento. Mas, enfim, brincadeiras à parte, esse encontro entre Luísa e Giovanni, em termos de aproximação literária, pode dar uma espécie de nó na cabeça, né? Vou fazer uma breve apresentação, muito breve, para a gente poder ouvi-los. Mas, enfim, a gente tem o Giovanni, aqui nascido em 1991, em Bangu, Rio de Janeiro, e Luísa, que nasceu no interior de São Paulo, em 92. Assim. Então, eles são realmente jovensíssimos escritores da literatura brasileira. E a gente tem esse cruzamento aí de locais, né, que foi proposto aqui na mesa. No entanto, eu vou subverter um pouco essa geografia proposta aqui pelo seguinte, e aí vai começar um pouco a conversa que eu quero propor para vocês.
Luísa é poeta, Giovanni prosador. Giovanni estreia com O Sol na Cabeça, que é um livro de contos, e mais recentemente publicou o Via Ápia, que é um romance. E Luísa, além de poeta, é atriz também. E isso não é uma coisa assim que tenha uma dicotomia. De alguma maneira, o trabalho dela como atriz alimenta muito a produção literária dela e vice-versa. Inclusive, semana passada, eu tive a grande alegria de assistir a peça que a Luísa fez em cena e dirige e tudo mais, com o Palabreria, que é uma coletiva delas. E elas encenaram... Vou fazer só uma pausinha. Uma pausinha aqui para mostrar que elas fizeram uma peça baseado nesse livro da Selva Almada, essa argentina, e que também tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. E aí, Luciana, onde vamos chegar com tudo isso que você está falando? A questão é a seguinte, seja nessa poesia, seja nessa prosa, tem a presença muito forte da violência, né? Da violência masculina, violência de gênero, violência de Estado, muito forte. E cada um deles vai formalizar em suas literaturas e singularidades de maneira muito particular, e quando a gente tiver a oportunidade de cada um ler os seus livros, e, claro, vocês também devem conhecê-los, sabem que isso é muito diferente. Mas tem uma coisa muito em comum que me chamou a atenção. Tanto na Luísa quanto no Giovanni, eles tematizam essa violência, isso é brutal, né? Tá lá. No entanto, eles têm uma espécie de ética nessa formalização, onde a gente tematiza essa violência, porém sem que ela seja reproduzida, né? Sem que exista o que a gente chama de um gozo sobre essa violência, ou sem que exista uma estetização sobre essa violência. Isso não é algo fácil de se chegar, né? É uma escolha formal bastante complexa, e eu queria começar um pouquinho com isso, com esse território, né? E aí pode, de repente, entrar o Rio e São Paulo, Grécia, Troia, né? Mas um pouco pensar... como vocês chegaram nessa forma, onde, afinal de contas, a violência está sendo denunciada, está sendo explícita, mas a gente não reproduz, né? Ao contrário disso. Boa noite. E aí, começa? Bom, anfitriã da cidade, né? Nem é minha cidade, mas tudo bem. Sou de Ribeirão Preto, gente. Então, a rivalidade já começou quando eu descobri que o Giovanni é flamenguista, eu sou palmeirense roxa. Então, a mesa pode enveredar por aí, a gente vai tentar manter o foco nas perguntas da Luciana. E Libertadores, eu sou tri, Brasileirão nem vou falar. Quem conhece sabe a continuação da música. Bom, essa pergunta eu acho que é a grande pergunta para mim, Lu, assim, como tratar da violência sem que a representação da violência seja uma nova violência, né? Acho que eu escrevo muitas vezes trespassada ou assombrada por essa violência. O Pedras, né, que é o meu terceiro livro de poemas, ele é uma releitura da Ilíada, e eu acho que ele começou a partir da sensação de assombro de quando eu li a Ilíada. E eu lembro de ler, gente, né, o clássico homérico, e não ter noção da quantidade de verbo para dar conta, ou melhor, né, assim, para tentar dar conta das diversas formas de aniquilar o outro, de infringir dor à outra, de subjulgar, né, aquilo que é lido como inimigo. Então, acho que o Pedras foi uma tentativa de elaborar, né, esse horror perante a violência. E pensando isso desde uma perspectiva, né, de como que essa narrativa fundante vai articular ao longo da história todo um paradigma de literatura, de democracia, de humanidade, né, com H maiúsculo, eu também achei interessante friccionar um pouco como que essa narrativa tão violenta ela vai, enfim, né, emular exatamente essa noção de literatura. E como que a literatura
por tantas vezes na história, também foi um locus de fixar essa violência, né? De cristalizar estereótipos, de reproduzir imaginários que são muito violentos. Então, acho que no Pedras eu tentei comprar essa treta com Homero, e no Nadine foi muito pensando como que essa violência de gênero, né, especialmente de feminicídios e de casos de estupro, muitas vezes, quando vai se falar desses temas, a gente tem uma nova violência sobre o corpo dessas mulheres ou dessas pessoas de gêneros dissidentes que foram, né, violentadas. Seja pelos meios de comunicação, né, seja muitas vezes por um tratamento muito sanguinolento do jornalismo investigativo, seja dentro de uma tradição de literaturas detetivescas e histórias também policiais, né, em que muitas vezes essas jovens ou, enfim, essas mulheres assassinadas acabam só sendo representadas como cadáveres. Então, acho que isso daí vai dar papo para a gente pensar a noite inteira, mas essas foram as reflexões iniciais sobre esse assunto. Uma ótima pergunta mesmo para a gente começar. E eu acho que a abordagem que eu tenho no meu trabalho em relação à violência, ela se forma junto comigo, assim, né? Porque eu estava vivendo... Sempre escrevi, né, gente? Desde criança, assim, desde muito jovem escrevi e sempre gostei de ler. Só que eu demorei para entender que falar do meu lugar, falar das pessoas da minha família, da minha rua, também era literatura. Então, durante boa parte dessa minha longa carreira de escritor, que começou aos 7 anos de idade, eu escrevia emulando os livros que eu lia e realidades que eu não vivia, né? E realidades que muitas vezes abordavam a violência de um jeito violento, assim, né? Com tesão em ver aquilo e, enfim, querendo criar efeito com aquilo, e justamente, muitas das vezes, a partir de corpos parecidos com os meus e os dos meus familiares e em lugares parecidos com o que eu morava. Então, eu sinto que essa minha primeira parte do meu contato com a literatura, enquanto escritor, eu estava um pouco manipulado assim por esses olhares únicos, né? E aí, em 2012, eu comecei a fazer uma peça, que eu também fui ator por um tempo, mas não tão bom quanto a Luísa, tanto que eu parei. Mas foi muito importante para mim. Eu fiz uma peça chamada Shakes Funk, que já abriu a minha cabeça de uma maneira muito interessante, assim, porque eu ainda tinha essa distinção, assim. Acho que, como todo morador de favela da minha geração, eu fui criado ouvindo assim: não é porque tu mora em favela que tu tem que ser favelado. Quer dizer, é a tua mãe querendo que você se afaste da estética que te aproxima do corpo matável. Então, é a tua mãe te falando assim: olha, tu não vai andar com esse cabelo, tu não vai andar com essa roupa, porque ela sabe que isso é perigoso. Então, boa parte da minha infância foi uma negação ao lugar que me criou e ao lugar onde eu me formei e tal. E aí, eu era leitor e tentava separar as coisas. Uma coisa é a favela, outra coisa é a literatura. E quando eu fiz essa peça, Shakes Funk, era uma peça que tinha sketches de Shakespeare no baile funk. Então, essa minha separação já parou de fazer sentido. Começou a tudo ficar mais cruzado, assim. E aí, logo depois, eu fui fazer a FLUP. Em 2013, fui publicado pela primeira vez. Conheci pela primeira vez também outros autores de favela, outras pessoas de favela que gostavam de ler, que gostavam de escrever. Quer dizer, que gostavam de ler eu já conhecia muito, mas pela primeira vez eu conheci os que gostavam de escrever e que queriam escrever muito, assim. Enfim, foi um processo de formação de identidade muito grande, assim. Tanto identidade negra de afirmação, mas também da minha identidade enquanto favelado, alguém que nasceu na favela e que foi formado por aquilo, por aquele tipo de relação, por aquele tipo de cultura. E aí, exatamente nesse momento que eu estava nesse período de descoberta e redescoberta de várias coisas, a literatura brasileira estava sofrendo grandes mudanças também. Estou falando de 2013, 2014, a gente estava começando a trazer para o centro figuras como Conceição Evaristo, figuras que vão mudar
de alguma forma, a perspectiva da literatura brasileira a respeito dos territórios onde eu estava inserido e a respeito do meu contexto familiar, assim. Então, eu comecei assim que eu comecei a escrever sobre os temas que eu publiquei no Sol na Cabeça ou no Via Ápia, já estava rolando esse movimento e eu estava passando por um movimento interno muito grande. Então, eu comecei esse momento de entender a potência disso, já questionando como abordar a violência nesses textos, né? E ao mesmo tempo, eu moro no Rio de Janeiro, né? Que é a cidade que mata jovens negros o dia todo, todos os dias, e que é de uma brutalidade assim terrível. E aí você fica vivendo tentando andar no meio dessa linha, assim, de tipo, como é que eu vou fazer que o meu trabalho não passe batido por isso, mas como é que eu vou fazer o meu trabalho sem reforçar as imagens que podem violentar quem se sente atravessado por isso. E essa pergunta é, de alguma forma, o norte, assim, para minha construção narrativa. E as soluções que eu acho é muito pensar nas tensões laterais, assim, né? Como é que você consegue envolver aquela cena com coisas que estão não necessariamente no quadro principal, assim, mas elas estão em volta. E eu gosto de pensar em como é que eu crio no leitor, no meu interlocutor, essa sensação de que, tipo, não deu merda agora, mas pode dar a qualquer momento. Porque isso é mais recorrente do que o assassinato, na verdade. Porque a morte, ela está aí, e a gente sabe que ela é recorrente, mas a expectativa da morte é algo muito maior, porque ela acontece com todo mundo, assim, nesse contexto, em algum momento. Então, eu comecei a pensar nisso, assim, como é que eu posso falar sobre toda essa temática da violência, da segurança pública, sem mostrar essas feridas diretamente, assim, coisas que como é que eu consigo trabalhar isso de uma maneira que eu gostaria de ver também, né? Porque tem coisas que a gente lê e que você não consegue mais levantar da cama e tal. Aquilo ali, às vezes, fica um suco de tristeza e de amargura só por aquilo, assim, e que às vezes pode ser necessário, mas não é por onde eu queria levar meu trabalho. Então, essa pergunta é meio assim, foi meio... Eu me fundei enquanto escritor, assim, me firmei enquanto escritor a partir dessa pergunta, na verdade, assim, né? E eu acho que até hoje eu sigo tentando fazer livros que eu gostaria de ler, assim. Então, falar sobre a legalização das drogas, por exemplo, e como é que isso afeta a nossa vida na cidade e no país, é algo que eu gostaria de ler. E fiz nos meus 2 livros, assim, mas fiz com essa perspectiva de tentar construir narrativas que conseguissem falar desses temas, os mais pesados que fossem, de uma maneira que não fosse expositiva demais, assim, que a gente conseguisse criar tensões que fossem para além da cena, mas que tivessem a ver com contexto e com expectativa e com possibilidade, assim. Então, eu acho que... Bom, posso ficar falando também muito tempo sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Essa abordagem vem dessa necessidade, tanto de falar sobre os temas, mas também de conseguir ler sobre os próprios temas que eu estou falando, assim, porque tem coisas que eu não consigo ler, gente. Eu acho que a Luísa me entende nesse lugar. Tem coisas que você olha assim e você fica... Cara, então, vai muito nesse desejo, assim, de conseguir equilibrar esse desejo de falar e esse desejo de não ver. Dá realmente para a gente continuar a noite inteira, né, falando sobre esse tema, porque realmente vocês... a gente pode, inclusive, dar um passo atrás, talvez, porque não sei se... Às vezes a gente começa uma discussão como se todo mundo tivesse já sabendo do que a gente já está tratando, mas muitas vezes a gente está aqui justamente convidando quem está aqui a ler os livros, né, do Giovanni e da Luísa. Inclusive, eu tinha esquecido de dar um recado que, enfim, essa mesa tem uma duração mais ou menos de 1 hora, e nos 15 minutos finais, depois mais ou menos de 1 hora, a gente vai abrir para perguntas de vocês, e ao longo, então, da conversa, se tiverem questões que vocês quiserem mandar, quem tá vendo? Tem 2 pessoas aqui que vão recolher as perguntas, e depois eu vou ler essas perguntas aqui. Então, vocês já levantem a mão que elas vão. E, enfim,
vou dando um passinho atrás, então, eu queria, Luísa e Giovanni, que vocês contassem um pouco, para quem está aqui, para quem ainda não leu, quais são esses livros de vocês, né, que eles vão poder, daqui a pouco, ir lá, depois da mesa, na Livraria Dois Pontos, e pegar o exemplar autografado. Como que vocês conseguiriam falar? Também guardamos pedras aqui, é sobre isso. É bem difícil fazer isso. Sol na cabeça, é sobre isso. Nadine, é sobre isso. Via Ápia, como que vocês conseguiriam fazer um resumo aí para apresentar esse livro para a gente continuar a conversa? Bom, difícil, né? Bom, eu diria que o Sol na Cabeça, ele é um livro de contos, gente. Isso eu tenho certeza. Sol na Cabeça é um livro de contos que de alguma forma, eu sinto que eu tento dar um panorama da cidade do Rio de Janeiro através dele. Assim, é um livro que se passa em várias partes da cidade e que, enfim, fala muito dessa juventude que está cruzando essa cidade. Um livro sobre trânsito, sobre disputa sobre o território, sobre tudo. E o Via Ápia é um livro sobre 5 jovens que moravam na Rocinha e tiveram suas vidas abaladas pela chegada da UPP. Eita, agora ficou difícil para mim resumir assim em 2 minutos. Vamos lá. Bom, o Também Guardamos Pedras Aqui é uma releitura da Ilíada. Então, são vários poemas, um para cada personagem, no qual eu vou pensar um pouco a questão dessa fundação da literatura a partir de um relato de um massacre, e como essas tecnologias de morte que estão lá nessa pedra fundamental vão sendo aperfeiçoadas ao longo dos séculos e chega nas Américas e no Brasil via processo brutal de colonização. Olha. Pá, ponto. O Nadine O Nadine é um livro de uma jovem que é assassinada depois de um estupro e no qual ela, ou melhor, o defunto dela, vai investigar o próprio assassinato, já que tanto a instituição policial quanto a instituição judiciária não vão olhar para o caso, uma vez que ela não é uma vítima ideal. Então, é um livro que mistura narrativa investigativa com poesia. Os dois são de poesia. Maravilha. E ainda sobre esses livros, né, o Também Guardamos Pedras Aqui venceu o Prêmio Jabuti na categoria Poesia e de Livro do Ano, né? Então, os livros do Giovanni foram livros que estouraram, assim, foram traduzidos para várias línguas. Então, realmente, a gente está diante... Inclusive, ganhei o Jabuti pelo público de 2019, porque eu não Tá ganhei, vendo? mas todo mundo fala que eu ganhei. Todo dia eu vejo alguém me marcando lá, vencedor do Jabuti de 2019. Continuem, gente. Voto popular, né? Olha, se eu estivesse no júri, mas enfim. Mas enfim, eu pedi para eles fazerem esse resumo para vocês terem, né, quem ainda não leu ou vai ler, ter um pouco mais de pé para a gente continuar essa conversa, né? Então, como vocês veem, realmente essa questão da violência é muito forte. Mas, como eu comentei nessa primeira pergunta, tem uma formalização muito, muito interessante que ambos fazem, né? E uma questão que eu queria que vocês continuassem um pouco, fazendo tanto... E isso serve para todos os livros. Os dois, da Luísa, que a gente comentou aqui, ela tem outros livros também. Se você quiser falar dos outros livros, aqui a gente está muito focado no Nadine e no Também Guardamos Pedras Aqui, e o Giovanni, Sol na Cabeça e Via Ápia. Que é a menção, no caso da Luísa, que você faz... imagina, ela está o tempo todo aqui falando, gente, é uma questão com a Ilíada, essa epopeia que funda a literatura ocidental. Fica, às vezes, parecendo realmente um exercício intelectual bastante forte, mas a Luísa, ela aproxima... ela faz uma aproximação de um Brasil contemporâneo, que é aqui o nosso, que a gente está presenciando de maneira muito forte, né? E contemporâneo, mas também que é histórico, né? Porque você faz, por exemplo, uma menção em um dos poemas aos os desaparecidos da ditadura, né? E na literatura do Giovanni, me impactou muito quando, logo assim no Sol da Cabeça, que a gente também tem desaparecidos políticos de outro tipo,
né? Porque o tempo todo existe uma ausência paterna, uma ausência materna, ou mesmo toda essa questão de narradores muito jovens, mas que já têm uma experiência gigantesca de só ter sobrevivido à infância e poder narrar aquilo que sobreviveu, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre esses desaparecidos que vocês dão voz e trazem à tona na literatura de vocês. Quem? A Ilíada, a gente tem uma cena que é muito, muito, muito assim, emocionante. Heitor é assassinado por Aquiles e Príamo, né, o pai de Heitor, um ancião, ele vai tentar recuperar o corpo do filho. Então, durante a noite, ele se camufla e ele vai atravessando, escondido, todo o acampamento dos gregos. E aí ele chega em Aquiles, que é o cara que matou o seu filho, beija as mãos de Aquiles. Aquiles devolve o corpo de Heitor e ele volta para Troia para poder, enfim, né, fazer os ritos fúnebres e velar, né, e enterrar o corpo do filho. Enterrar não, né, colocar nas piras funerárias. É uma cena assim dilacerante. E eu lembro de estar lendo a Ilíada num momento que eu estava viajando pelo interior da Bolívia, no lugar onde o Che Guevara foi assassinado. Ele estava lá com vários outros guerrilheiros tentando fazer um levante comunista popular rural no interior de Valle Grande, e o corpo dele ficou 30 anos desaparecido. E eu lembro de ter essa sensação. Eu estou frente a uma obra de arte que é muito, muito, muito violenta, que é acúmulo acima de acúmulo de morte, um relato de um massacre, e ainda assim foi permitido a Príamo velar o corpo do seu filho. Né? E se a gente olhar para a história da América Latina, tanto durante o período colonial, quanto durante os períodos, né, de ditaduras militares, quanto hoje, com as milícias, com as polícias militarizadas, são tantos e tantos os desaparecidos. Né? As famílias que não têm, assim, que não podem nem saber o que se passou e nem velar esses corpos. Né? São corpos que não são passíveis de luto. E eu acho que isso foi ali que o livro nasceu, a partir dessa constatação, desse aperfeiçoamento dessa tecnologia e nem do direito a velar esses corpos. Né? E isso é algo que continua até hoje, infelizmente. Então, acho que, de certa forma, essa noção do desaparecimento ela perpassa o Pedras. No Nadine, é o corpo que não quer desaparecer. Eu acho que foi o contrário. Foi um corpo de uma mina que fala: eu não vou virar a notícia de jornal de ser mais uma vítima de feminicídio nesse continente. Então, eu vou continuar. Né? E eu vou investigar com os meus aliados vivos. É um livro que se passa todo no prédio, então ela vai conversando com os vizinhos para tentar reconstituir a última noite de vida. E a gente joga com essa ideia, inclusive, no livro. Não sei se dá para mostrar. É um projeto editorial da Quelônio, em que a gente carimbou um a um os títulos. Então, os títulos, quando você carimba, tem partes da letra, da tipografia, que vai sumindo e desaparecendo. Então, a gente pensou nesse projeto gráfico para, enfim, trazer também um pouco da noção de arquivo policial e de todos esses gêneros detetivescos de literatura. Então, é isso. Não ser deixada para trás. Não sei se você quiser aproveitar para falar um pouco da relação dessa sua temática, do seu aprofundamento sobre isso e com a peça que vocês da Palebreria acabaram de ensinar e deve voltar em algum momento, né? Eu acho que é um gancho interessante agora. Bom, é isso, gente. Eu sou atriz também. Inclusive, eu cheguei muito na literatura por conta da performance. Quando a Luciana fala é muito contemporâneo, eu cheguei na poesia por conta dos movimentos de sarau, de slam, de microfone aberto, de poesia falada. Então, para mim, a literatura ela passa pelo corpo necessariamente, pela voz, pelo encontro, pela saliva, pelo grito, pelo respiro, pelo sussurro. E, em 2019, a minha coletiva, a gente começou a adaptar para o teatro o livro Garotas Mortas, da Selva Almada, que é um livro que investiga 3 feminicídios que aconteceram na década de 80, no interior da Argentina. Também feminicídios que não foram resolvidos, feminicídios que ocorreram no momento em que esse próprio termo ainda não era um termo, ainda não era enfim, né, um conceito, eram lidos como crimes passionais, né, ou simplesmente como assassinatos.
E aí ela faz o tempo inteiro essa mescla entre um jornalismo mais investigativo, quer dizer, uma literatura jornalística investigativa, e um tratamento muito poético que aproxima dela, das lembranças delas e de vários outros casos, seja de violência doméstica, de violência psicológica, né, que compõem e estruturam a misoginia na América Latina. E aí, gente? Bom, essa questão assim, dos desaparecidos, eu acho que falar sobre isso, sobre militarização e sobre essa violência é um pouco contar a história do Brasil, né? Eu fico fazendo esse território aqui que a gente chama de Brasil mesmo, eu fico pensando qual a diferença, assim, né? O que é a invasão da polícia na UPP, da Rocinha? O que isso difere à chegada dos portugueses no Brasil, assim, né? Um grupo armado mais forte, com interesses econômicos, querendo pacificar um lugar. Então, eu acho que são histórias que se repetem há muitos e muitos anos. E essa questão do desaparecimento, eu acabo passando um pouco sobre isso no Viáper, porque é um livro que se concentra muito na Rocinha e na ação policial ali, e nessas coisas que não têm consequências midiáticas, né? É aterrador assim, a gente pensar as estatísticas que a gente tem e saber que é tudo subnotificado, né? E eu acho que o Viáper passa muito por esses lugares de uma maneira não frontal também, mas insinuando esses sumiços e tal. Mas eu acho que na minha literatura ela vai para esse lugar de resgatar coisas que não só os corpos, mas as potências e as proposições também desses territórios, no sentido de a literatura, como a Luísa estava falando, ela funda também imaginários, funda nossas imagens, nossos conceitos, como a gente assimila as coisas e as ideias, os territórios e tal. E até então, até pouco tempo atrás, a gente tinha pouquíssimas narrativas sobre a Rocinha que trouxessem uma Rocinha por dentro, assim, que pudesse falar um pouco mais do que só os problemas, ou um pouco mais do que só a presença da violência, que a gente pudesse trazer o que a Rocinha também tem de inovação arquitetônica, ou o que tem de criatividade naquelas pessoas para poder se organizarem naquele lugar, muitas vezes com recursos mínimos e tal. Então, a minha literatura, eu sinto que é, de alguma forma, também uma afirmação assim, da existência dessas possibilidades que foram ignoradas na literatura durante muito tempo, né? Eu fico muito honrado de fazer parte, assim, eu acho que desse movimento na literatura brasileira e da arte do Brasil como um todo, assim, de criação de novos imaginários, assim, sobre esses territórios que muitas vezes foram tratados só a partir do estigma, a partir do olhar que fetichiza, ou a partir do olhar que voyeurístico mesmo, né? E agora a gente tem essa série de autores que conseguem trazer uma nova perspectiva e fundar novos imaginários. Eu acho isso bastante poderoso e eu sinto que a minha literatura é um pouco nesse esforço também, né, de trazer o que foi desaparecido da nossa... O que desapareceu na literatura, que é a nossa construção cultural, assim, né? A Luísa estava falando muito sobre a construção da literatura ocidental e cada vez mais eu fico percebendo como é que eu tenho uma formação literária que é partida. Uma delas é formada por esses ocidentais, mas uma é totalmente afro-brasileira, assim, né? Que vem através do samba, que vem através do rap, enfim, das contações de história, essa figura do contador de história na rua mesmo, dos mais velhos, né? A figura do griot e tal. Enfim, essa mistura de Áfricas no Brasil que trouxe uma tradição oral muito forte, assim, eu acho que para as favelas do Brasil inteiro, né? Porque quando a gente está falando da Rocinha, quando a gente está falando do Vidigal, a gente está falando de várias Áfricas também ali, né? Que, tipo, meu avô até hoje tem coisas de costumes muito antigos, assim, que hoje em dia a gente, através dos estudos mais recentes, a gente consegue identificar que são de outras partes de África, assim, né? E eu acho que tudo isso é muito forte, assim, inclusive a minha própria formação, assim, enquanto pessoa, eu sinto que fui formado, por exemplo, por uma criação coletiva. Não fui criado pela minha mãe, nem pela minha avó, eu fui criado por uma porrada de gente. Eu almoçava cada dia na casa de um, aí eu jantava na casa do outro, eu sabia a hora que as comidas saíam, gente.
Tinha lugar que a comida saía 12h15, tinha lugar que saía 1h, e eu ia lá na hora certinha. Isso daí é a formação do meu olhar, é a formação de como eu olho para o mundo, é a formação de como eu entendo as relações, e tudo está na literatura. Então, eu sinto que o meu movimento também é trazer para a literatura essas potências, assim, né? Que muitas das vezes foram olhadas de muito longe, assim. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do Sol na Cabeça, eu nem estou pensando muito sobre essa visão que eles têm por causa da idade deles, tudo, porque essa é a visão que eu tenho, a visão que eu tinha naquele momento, e a visão que eu fui constituído, assim, enquanto pessoa, enquanto escritor, assim. Eu acho que a grande diferença dos nossos livros agora é isso, assim, são livros que não precisam mais humanizar o pobre ou humanizar o negro, porque essas pessoas já são as humanas, gente. Quem precisa humanizar o outro é quem já estava vendo aquilo ali com um olhar meio esquisito. Eu sinto que essa verdade, assim, de algumas coisas dos meus livros passa por eu ter pulado essa etapa que o escritor branco de classe média do passado, que dominava a literatura brasileira, tinha que ter, eu vou escrever sobre os pobres, então eu preciso humanizá-los. Gente, se eu não humanizar os pobres, eu vou estar admitindo que eu não sou humano, tá ligado? Então, não é possível. Então, eu acho que é isso, assim, esses desaparecimentos, eu acho que passa pela questão do corpo, os corpos e a violência, mas eu acho que quando a gente está falando de literatura de favela, literatura periférica, literatura afro-brasileira de agora, a gente está falando de trazer coisas que são a fundação do Brasil, que tiveram fora dos nossos livros, né? E agora a gente está marcando esses lugares e usando isso para poder construir esses novos imaginários, assim. Então, não é invenção, mas é afirmação, né? Foi muito legal quando eu comecei a ter acesso à literatura africana e afrodiaspórica no todo, assim, porque até eu lançar o Sol na Cabeça, a minha biblioteca era só sebo, gente. Eu lia os livros mais baratos. Aí depois eu falo que eu tinha essas duas formações, a formação pré-Sol na Cabeça, que eram os livros possíveis, e pós-Sol na Cabeça, que eram os livros que eu queria ler. E quando eu comecei a ter acesso aos livros que eu queria ler, eu vi que eu não estava sozinho, assim, que eu não estava inventando a roda, assim, que eu fazia parte de um movimento, assim, e que tinha outras pessoas já flertando muito com coisas que me interessavam, e eu comecei a entender a influência da música, do rap, do samba, e toda essa e tudo isso na minha literatura. Então, acho que eu estou saindo um pouco da pergunta, mas é um pouco por aí, assim. Eu acho que falar sobre esses desaparecidos, sob essa perspectiva, pular essa parte de só lidar com a questão da violência, mas tentar, a partir disso, também conseguir dar conta de outras coisas que também matam, né? Porque quando você não consegue encarar uma pessoa como humana, você está afirmando que aquele é o corpo matável, né? Então, eu acho que tudo isso que está em volta, todo esse esforço de construção de imaginários e de afetos enfim, de aproximação também não só de aproximação, mas não quero dizer da voz, mas de jogar luz a essas figuras, eu acho que já é um processo anti-desaparecimento. É um processo preventivo, sabe? Até você tentar construir uma contranarrativa para que aquele corpo não desapareça. Sim. Giovanni, e é um jogar luz não só exterior da ação, né? Porque a literatura do Giovanni é bastante, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? É bastante cinematográfica, tem bastante ação, mas ela também é um jogar luz sobre essas interioridades, né? A gente vê as subjetivações desses personagens, enfim, isso é muito, muito, muito forte, assim. Nas respostas que vocês deram agora, já tocou num tema assim, que era uma das perguntas que eu queria muito ouvir de vocês, que enfim, Luísa comentou sobre o Islã, né? Giovanni comentou também sobre rap, sobre oralidade, e eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa oralidade, assim, que é a marca da literatura de ambos, né? Eu acho que de maneiras muito diferentes, mas eu queria ouvir um pouquinho. E me ocorreu agora, quando a gente tem... Eu gosto sempre de lembrar disso, né? A gente tem ali no final da década de 90,
quando surge, quando tem o lançamento de Cidade de Deus, né, sobretudo do Paulo Lins, um marco assim na literatura brasileira, e que de lá para cá a gente tem uma sequência de livros que podem ser colocados dentro dessa seara. E logo depois, em 2000, a gente tem o lançamento de Capão Pecado, do Ferrez, e me chamava muito a atenção, enfim, foi o tema do meu mestrado, eu também me debrucei sobre isso por muito tempo. Mas o que me chamava muito a atenção no Capão era que cada um dos capítulos eram abertos por rappers. Cada um dos capítulos eram abertos por rappers, e apesar de ser um romance, o pacto ser totalmente ficcional com os leitores, existiam muitas fotos do próprio autor no bairro periférico, no caso, no Capão Redondo, né? Então, na verdade, a minha pergunta vai abordar as duas questões, né? A oralidade, o Islã, essa influência oral. E aí, Luiz, eu não sei se isso vai servir para você, você vai ficar livre para responder ou não, mas é uma espécie de algo que eu acabei testemunhando, acompanhando a trajetória do Ferrez, e daí, no caso do Giovanni, acho que ele vai poder me responder, que é uma espécie de forçação de barra quando nós, que fazemos perguntas como jornalistas ou como críticos, enfim, para autores, onde a origem, o local de origem é muito destacado, né? Então, automaticamente, os escritores começam a ter que falar sobre suas influências literárias, né? Então, sim, a gente está aqui diante da Luísa, que já, assim, um diálogo dela é com a Ilíada, né? Mas, muitas vezes, as influências são TV, game, futebol, rap, são várias outras coisas que não são intertextuais, mas que formalizam o texto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, que não é só essa biblioteca possível, mas essa biblioteca que é oral, e como vocês formalizam isso em uma literatura onde essa oralidade é muito evidente e também performática. E daí, depois disso, dessa resposta, vai ser muito bom ouvi-los lendo, né, trazendo essa voz aqui. Vamos já pensando uns trechinhos aí, cada um de vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer por tópico aqui, gente. Oralidade, o que as pessoas esperam da gente, veem influências, e a outra? Lê um trecho. Oi? Lê o trecho. Isso, está perfeito. Tópicos Show. todos esticados. Os tópicos estão em dia. Bom, questão da oralidade, eu descobri, assim, em 2012, que podia falar palavrão em livro, assim. E aí foi muito maneiro, gente. E foi no livro da Flup, né? O primeiro livro que eu li, assim, escrito por pessoas de favela e tal, o livro inteiro. E foi muito marcante, muito forte para mim. Depois eu comecei a ler vários outros livros que tentavam usar bastante gíria, e aprendi muito com eles. Vários eu aprendi como não fazer também. Sério. E aí foi esse estudo e tudo. Mas o que para mim, o lance todo da oralidade no texto foi um pouco equilibrar esses dois lugares, assim, né? Porque eu sempre fui essa pessoa nerd pra caramba, assim, lia muito desde criança. Eu, com 16 anos, eu lia Shakespeare, gente. Eu era nojento. Eu li tudo Machado de Assis até ter 18 anos, assim, não entendia nada. Era maravilhoso. Mas, assim, eu era muito leitor mesmo, assim, mas, ao mesmo tempo, eu era pichador, eu andava de skate. Então, eu tinha duas vidas mesmo, assim. Eu era o filho que toda mãe queria ter em algumas horas do dia, e na outra eu era o terror de qualquer família, tá ligado? E equilibrar essas duas coisas é um pouco o que eu consigo, como a minha literatura foi se construindo, assim. Eu me sinto algumas vezes num lugar de tradutor, assim, sabe? De alguém que frequenta os lugares e que conhece as pessoas e que acessa as pessoas. Tipo, eu fui fazer uma reportagem em Berlim ano passado com vendedores de maconha num parque, um parque famoso de Berlim, assim. E eu já tinha lido vários
matérias deles, assim, e a abertura que eu senti que eles tinham comigo e as coisas que eles me contavam ia muito além das matérias que eu tinha lido. E isso porque eu chegava lá e eu fumava com eles, e eu falava da minha vida para eles, eu mostrava... Enfim, eu sinto que eu consigo entrar em qualquer... ser aceito, assim, eu acho que isso tem... Isso vai mudar bastante a literatura brasileira, gente. Que não a minha existência, mas essa geração assim de pessoas que acessam lugares que a literatura não acessava, que acessam pessoas que a literatura não acessava. Porque, por exemplo, já vou voltar para Berlim, vou dar uma volta em Paraty agora. Eu estava nessa última flip, e aí eu comentei com o meu editor, né? Falei, cara, não tem um camelô em Paraty essa flip. Deve estar tendo alguma repressão aos camelôs esse ano e tal. Aí ele falou, puta, não tinha pensado, é verdade, não tem nenhum camelô. E, tipo assim, o meu editor é uma pessoa maravilhosa, beijo, Teté. Mas é isso, eu sou filho de camelô. Então, é lógico que qualquer lugar que eu for chegar, eu vou perceber se tem ou não tem camelô. E aí, o que eu estou querendo dizer é isso. A literatura feita pela pessoa que vai perceber se tem ou não tem camelô na rua, já vai ser uma literatura diferente, ela já vai se posicionar com uma perspectiva diferente. E chegar lá, e voltando para Berlim, eu sentia que era isso. Assim, eu estava falando como alguém que morava na Rocinha com aqueles caras. E é lógico que eles iam contar mais coisas para mim do que eles contavam para alguém que é dali de Berlim ou que foi de Londres para poder fazer uma reportagem ali. Então, nesse lugar de tradutor, eu tenho essas influências dessas figuras que contam a história muito bem, assim mesmo, assim, pessoas que têm o domínio da narrativa, pessoas que pegam uma história da vida deles ou uma história que eles ouviram e começam a contar, e aquilo ali ele envolve uma porrada de gente, daqui a pouco está todo mundo parado, assim, chapado, ouvindo, e aí ele consegue tensionar aquilo, deixar todo mundo tenso, e consegue fazer todo mundo rir. Cara, eu aprendo muito com essas figuras e tento trazer isso para a literatura, da mesma forma que eu aprendo muito com o Machado de Assis, que eu aprendo muito com o Chinua Achebe, que eu aprendo muito com vários autores que são fundamentais para mim. Então, a coisa da oralidade, ela vem nesse sentido, assim, de eu trafegar muito por essas duas formações de literatura, assim, tanto a literatura clássica, canônica, que está ali na biblioteca e tudo, e a literatura da rua, a literatura que vai ser o rap, a literatura que vai ser o picho na parede, a literatura que vai ser a história contada só pela simples diversão, pelo entretenimento de contar uma história, assim. Tipo assim, é o lance da fogueira mesmo, assim, né? Tu chegar ali e aí ficar várias pessoas conversando só por contar a história, aquilo. Isso me fascina muito. Eu sinto que eu sou uma pessoa que transita muito por esses dois lugares. E aí comecei a viajar muito nisso, pensando como é que, a palavra escrita tem 5.000 anos, 6.000 anos. A literatura é muito mais antiga do que isso, gente. Só que a literatura escrita, é mais nova. Então, para mim, a literatura ela já nasce da palavra não impressa, assim. Então, para mim, é muito natural que a palavra impressa corra atrás da maneira como as pessoas falam, porque a maneira como as pessoas falam é a maneira como elas pensam. E a maneira como elas pensam é o mundo que existe. Essa é a conta que eu faço, na verdade, para poder trazer a oralidade, para poder trazer essas frases. Porque quando eu estou trazendo uma frase para poder dar conta de contar uma história, eu não estou só contando aquela história, eu estou contando aquela história sob o ponto de vista específico daquele personagem, porque aquelas palavras constituem a maneira como ele pensa. Então, falar de oralidade não é só um desejo estético, é uma coisa também de construção de personagem, é uma coisa de conseguir dar dimensões e camadas àquele personagem. Então, é um pouco por aí. Eu deixei... Era isso? Então, tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Acho que isso que você está falando do fascínio, para mim, é isso. Eu fui fascinada numa roda do Islã da Guilhermina, numa sexta-feira à noite, em junho de 2013, há quase 10 anos, e quando eu vi, eu estava lá no meio da roda também, performando, declamando, e de repente eu já estava... De repente eu estou aqui. Então, acho que tem a ver com esse fascínio. E já que a gente começou a mesa falando de futebol... para mim, eu tenho pensado muito isso, assim, né? O Pasolini, ele comenta que o futebol latino-americano é jogado como poesia e o futebol europeu é jogado como prosa.
E um dos movimentos que eu penso é: e se a gente falasse de poesia sendo jogada como futebol? Para mim, dá no slam. E eu acho que tem a ver com esse fascínio da palavra falada, esse fascínio do encontro, dessa literatura que é produzida de forma coletiva, né? Que não está ali na fruição individual do livro. É óbvio que eu amo ler, eu sou uma leitora assim, assídua também, amo essa fruição individual, mas acho que mobilizar essa ludicidade da palavra em jogo, da palavra que é respirada, da palavra que é trocada, para mim, é onde eu sinto esse sopro, né? Essa palavra que é voz e que é sopro. E aí, nesse sentido, eu acho que mais do que eu ficar falando sobre oralidade, acho que eu poderia fazer um poema, né? Assim, eu acho que é mais presentificar a palavra mais do que relatá-la, né? Luiz, inclusive, eu não lembro agora em qual das entrevistas que eu li suas esses dias, em que você fala que alguns dos seus poemas, inclusive, você conseguiu só ter realmente acesso a eles performando, né? A maior parte, assim, Daniel Mencioni está aqui, meu grande amigo de 1000 anos, e pode provar. Eu sou uma pessoa que não escreve, em geral, os poemas. Primeiro, eu vou criando eles na fala. Então, era comum a pessoa me encontrar assim, meio falando sozinha, andando, falando sozinha, falando. Eu estava ali criando, entendeu? Aí, depois que eu decorava, encarnava a palavra, aí, às vezes, só registrava. E eu tenho, às vezes, um susto quando eu vejo outra pessoa falando um poema meu, porque muitas vezes eu esqueci que eu tinha tal estrofe. Ou quando pedem para eu ler, eu vou lendo e redescobrindo, falando: caramba, não lembrava disso daqui, não. Porque o poema oral ele tem uma movência, né? Ele é movimento. Conforme você vai performando, você esquece, você muda, você altera, os versos... Enfim, é um poema que está vivo, né? Então, acho que tem a ver com isso. Ai, meu Deus. Não lê, não. Boa. Bom, depois, quem quiser ler o livro, gente, está lá no estande da Nós, da editora Nós. Salve, Simone, minha editora amada. Eu vou performar, então. Vou levantar até. Peraí. Bora lá, Chico. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase... A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja Ifigênia. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história, esse pacto. Só sobraram pedras e rios sob o asfalto, esse nevoeiro. Hoje chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios secos, antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava a misericórdia. Estou pronta. A canção. Também as crianças precisam dormir. Também as crianças precisam dormir. Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui do outro lado do oceano. Tudo o que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico. Minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A moça, jovem, saco de plástico no rosto, é Troia. As baratas roendo o cu da guerrilheira comunista, é Troia. É Troia, meus parceiros baleados no rosto, é Troia, as vítimas de feminicídio, as lideranças perseguidas, é Troia. Os milicos, os fascistas, os tiranos, todos disparam contra a Troia. A literatura, o Ocidente, a humanidade nascem da devastação de Troia, Andrômaca. Agora você entende por que eu voltei? Eu não conheci Troia, mas a entrevejo esplêndida, nas carícias clandestinas, durante os bombardeios e gás de pimenta, no canto, sim, no canto, nas clínicas de aborto, nos cantos, sim, no canto, eu não vou me entregar. Você grita, eu repito através dos séculos, minha irmã, não há poemas para você, nenhuma linha sobre Cibele. Quando perdemos o tino, quando virou espetáculo, maldita literatura e seu panteão de vitórias. Me abrace forte. A explosão está próxima. Ela há de vir.
David, muito obrigada. É muito difícil, gente, fazer tradução simultânea de Libra. Obrigada. Gente, depois dessa performance, eu vou aproveitar para não ler. Eu odeio ler meus próprios livros. Então, toda vez que o mediador fala, eu falo assim, tá bom, vamos lá. Aí hoje eu acho que eu tenho um bom motivo e vou usá-lo. Vamos seguir. Gente, eu vou começar então a fazer as perguntas que chegaram, que são várias. Mas antes, Walter Franco pediu para ler o que o Walter Franco escreveu, vai, porque é para você. Você tem um microfone aí. Esse cabeça. Começa com o sol na cabeça. Cabeça? Quer que eu leia isso? Sim, é para você. Ah, é bom que não fui eu que fiz. O que é que tem nessa cabeça, irmão? O que é que tem nessa cabeça ou não? O que é que tem nessa cabeça? Saiba, irmão. Que tem nessa cabeça, saiba ou não. Que é que tem nessa cabeça, saiba que ela não pode, irmão. Que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode ou não. Que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir, irmão. Bom, cumprido, Valeu. então, a vontade, né, de Giovanni ler alguma coisa que ele não escreveu e pronto. Gente, eu tenho um trauma com isso, porque eu gravei um audiobook do Sol na Cabeça. Tive que ler meu livro inteiro. E eu mudei tudo. Eu mudava tudo. Aí foram me mandar e-mail para ler o VIAP, eu nem respondi. Tamanho trauma. Mas porque ler o próprio livro dá muita vontade de mudar e eu gosto de seguir em frente. Eu acho que todos os problemas eu vou resolver no próximo. Gente, então vamos lá para as perguntas que vocês mandaram. Luísa, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho como atriz. Construiu também Guardamos Pedras Aqui. Uma vez que... Ixi, eu não entendi o que está escrito aqui. Ah, sim, são os nomes dos personagens. Hecuba, Andrômaca, Creonte, são fortes personagens da tragédia grega. Tá. Bom, o Pedras... É isso, gente, eu fiz cênicas, né? E o que você faz no curso de cênicas, nos cursos de história? Você fica, em geral, um ano e meio lendo tragédia grega, né? Assim, você sabe tudo ali da parada, quem que traiu quem com quem que matou quem é filho e tudo mais. Então, de fato, essa parada me formou, assim. E tá ali. Então, de fato, acho que o Pedras tem uma puta influência, até porque o recorte que o Homero faz da Guerra de Troia é muito curto, né? Começa com uma treta entre o Agamenon, que é um déspota, assim, é um tirano, eu odeio o Agamenon, e o Aquiles, e termina com o funeral do Heitor, que eu contei para vocês um tempinho atrás, né? E muitas dessas outras histórias, elas não estão na Ilíada, né? Você vai encontrar elas através das dramaturgias, então nas Troianas, enfim, a Ifigênia em Ares, que é a trilogia que começa com a morte da Ifigênia e vai até o julgamento do Orestes. Então, acho que, de certa forma, isso, de fato, incidiu bastante na escrita do livro. E, exatamente por pirar na palavra falada, eu tenho muita dificuldade do livro terminar no livro, assim, do livro terminar no papel. Então, durante o processo de escrita, eu comecei a conversar muito com o Eugênio Lima, um querido amigo, diretor de teatro, DJ, enfim, uma pessoa maravilhosa, que começou a encenar comigo os poemas. Então, a gente gravou um videopoema de mais ou menos 10 minutos que reúne alguns textos do livro. Foi gravado no Teatro do Folias, que é um teatro independente aqui do centro de São Paulo. E estamos montando aí uma performance com o livro inteiro. Tchau, 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 tchau. Maravilha. Agora, do João Ribeiro. Gostaria que a Luísa e o Giovanni falassem um pouco sobre a formação escolar de vocês. Os professores tiveram influência na aproximação de vocês com a literatura? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. A coisa que eu acho mais chique na minha vida inteira é quando eu vou preencher ficha e eu coloco ensino fundamental incompleto. Porque eu acho que isso confunde a cabeça das pessoas de um jeito bem estranho.
E aí eu queria falar sobre a escola, não me ajudou muito, assim. Mas eu acho que tem que ter, de outro jeito. Porque do jeito que está, não está ajudando muito, assim, mesmo. E aí eu sinto que eu tive duas grandes lições, assim, na escola. Além das amizades que eu fiz, né? Várias delas eu tenho até hoje e tal, e foram amizades que me formaram mesmo, como artista e como pessoa. Mas, lembrando, assim, da minha época de escola, eu não aprendi nem a ler na escola, né? Então, nem isso eu coloco lá. Mas, uma vez, um professor de geografia estava muito raivoso, assim, por conta da bagunça na sala de aula, né? Escola pública, 45 alunos e tal, 13 anos. Vocês podem imaginar. E aí ele, muito puto, assim, chegou e começou a gritar mesmo, assim, com a turma e falar sobre como a gente estava de frente para uma das escolas mais caras da cidade ali, porque eu estudava na Gávea, e logo a 500 metros da minha escola tinha a Escola Parque, que é algo parecido com Vera Cruz, aqui em São Paulo. Qual é a escola cara aqui? Vera Cruz, né? Isso. Estava a 500 metros do Vera Cruz do Rio. E aí esse professor falou assim, cara, se vocês não acordar para a vida, vocês vão cumprir a função que eles escreveram para vocês, que é ser empregado daquela galera ali. E esse bagulho me deixou muito aterrorizado, gente. Porque eu detestava aqueles playboys daquele colégio. E a perspectiva de ser empregado deles realmente mudou minha vida mesmo, assim. Eu fiquei, caralho, é isso e tal. E aí, a partir daquilo, eu comecei a acordar para a vida. Segundo o meu professor, eu acabei fazendo essa escolha fora da escola, o que gera uma conversa famosa na minha família, que eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vou sair da escola porque eu preciso estudar. E foi o que eu fiz. E o outro momento foi um dia que eu vi, no mesmo dia, eu assisti Tempos Modernos, na sala de vídeo da escola, e roubei um disco dos Mutantes, porque eu coleciono vinil desde criança. E aí eu levei um disco dos Mutantes, esse dia foi muito foda, assim, para mim, porque Tempos Modernos virou uma referência, né? Eu acho que a questão do trabalho está muito presente nos meus livros, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e esse filme foi muito importante, assim, nos meus 15, 16 anos. Mas fora isso, gente, a escola não me ajudou muito, não. E isso é uma outra questão que eu gosto de trazer, assim, né? Porque agora eu tenho meus sobrinhos, por exemplo, fico meio com vergonha de falar isso para eles. Quando eles falam que querem matar a aula, eu fico meio me sentindo ridículo de falar que eles não podem matar, porque era tudo que eu fazia. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que aquele lugar não foi feito para... Foi feito para fazer a gente virar empregado mesmo. Fazer a gente virar mão de obra desqualificada. E tipo assim, hoje em dia, depois da lei de cotas e tudo, 20 anos depois da lei de cotas, assim, eu sinto uma mudança grande nas escolas, né? Porque a gente está tendo agora essa galera de periferia, galera negra que entrou na universidade, se formando em pedagogia e querendo dar aula, que é uma grande diferença que eu sentia da minha época. Assim, na minha época, eu sentia os professores tudo frustrados, tá ligado? Tipo assim, caraca, eu queria ser não sei o quê, agora eu estou aqui dando aula para esses favelados. E tipo assim, nunca vou ser demitido, eles ficavam jogando isso na nossa cara assim, a semana inteira, que a gente podia fazer o que eles quisessem, que eles não iam demitir a gente. Então, quer dizer, a gente tinha essas pessoas muito frustradas, assim, e que, tanto por um lugar de classe, pessoas de uma classe média que se imaginaram a vida toda num outro lugar e acabaram numa escola pública, mas também por uma questão de sucateamento da educação e dos salários dos professores e tal. Hoje em dia, a gente continua vivendo o problema desse sucateamento, cada vez pior, na verdade, mas a gente consegue ter professores mais aplicados, mais interessados e com vontade de estar ali. E isso eu sinto que tem mudado um pouco, mas ainda é muito pouco. E é muito pouco porque a maioria dos professores ainda não estão nem aí para aplicar, por exemplo, um negócio que foi aprovado há mais de 10 anos, que é ensino sobre
tradições afro-brasileiras, sejam falando sobre cultura, seja falando sobre religião, sobre tudo, não é aplicada. Assim, a gente tem uma série A escola, ela parece que parou no tempo mesmo, assim, nos anos 70, e não andou nada, assim, pelo menos as escolas públicas. Isso me deixa bem chateado, assim. Então, eu fico muito fazendo essa reflexão, assim, porque a gente fica muito pensando na educação, né? Esse discurso de que a educação transforma e tal, mas esse discurso ele é um pouco perigoso até, porque às vezes você estuda, você sai da universidade, você se forma, mas se você não conhece ninguém, tu não entra no mercado de trabalho. Quantas pessoas eu conheço que fizeram cinema, não conheceram ninguém no cinema e foram trabalhar com outra coisa? Então, eu acho que a gente, às vezes, perde mais tempo nessa tentativa de afirmação de que a educação transforma do que tentando transformar a educação. E isso, para ela ser de fato transformadora, tá ligado? Porque ela não é. Não adianta eu chegar aqui e falar que teve um professor incrível que mudou minha vida, porque não teve. Se tivesse tido um, também não teria sido suficiente. Eu precisaria de uma formação constante. E a gente não discute isso. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre como a gente vai fazer a educação ser transformadora, em vez de ficar falando que a educação em si é transformadora. E eu estou trazendo essa provocação porque a gente estava falando também sobre literatura e o que as pessoas esperam do autor favelado, não sei o quê, e existe muito essa perspectiva de que a literatura salvou a vida dele, o jovem da favela e tal. Mas se você der 2 passos para trás e olhar onde a literatura brasileira estava antes de 2010, tu começa a perceber que talvez esses caras que vieram salvar a literatura brasileira, tá ligado? Então é isso, gente. Eu queria mandar um beijo para os professores e professoras, para os diretores e diretoras que estão comprometidos aí, e dizer que quem está na mesma de quando eu era criança não está passando batido. Queria dizer que é uma vergonha que meu livro não esteja no MEC só porque tem droga e palavrão. Os adolescentes adoram meus livros, e isso, tipo assim... Eu falo isso, cara, porque todo dia eu recebo foto de gente trabalhando só na cabeça na escola, fazendo peça de teatro a partir do sol na cabeça, várias escolas de favela, no Degage, não sei o quê. E aí o Ministério da Educação não compra porque tem droga. Tá ligado? E aí como é que eu vou falar que a educação é transformadora? Não é porque não compra meu livro, não, gente. É porque tem um pensamento que não se... Ai, não vou nem falar mais nada. Fala, Luísa. Para mim também? Tá. Não, é que é isso, tem que transformar a educação básica, ainda mais depois de 4 anos de um desmonte do que começou a ser implementado, né, como política pública, enfim, seja nas universidades, seja nas escolas de fundamental, 1, 2, médio e tudo mais. Sobre a influência de professores na minha vida, eu sou filha de 2 professores, gente. Então, desde pequeno, eu acho que assim, 2 professores super Paulo Freire na veia, então é meio incontornável. Eu era a CDF da turma. Acho que é isso. Tem uma outra pergunta aqui. Giovanni e Luísa, queria ouvir vocês falando sobre o poder do mito. Essa palavra me assusta agora. Para nossas formações de pensamento. Valeu. Sim, é porque tem um outro trocadilho aí, né? Depois de tudo que a gente passou. Do mito? Ai, gente. Vamos lá. O poder do mito. Eu não consigo falar o poder do mito sem evocar outras coisas, né? Mas vamos pensar o poder das mitologias, talvez, das histórias. Acho que tem... Eu fico com fascínio, talvez, das mitologias, né? E aí pensando, né, não só na mitologia eurocêntrica grega e tudo mais. Atualmente eu estou apaixonada pela mitologia cristã, assim, com muita vontade de enfim, chafurdar aí nessas lendas cristãs todas, para entender um pouco como que isso, né, fundamenta também o nosso imaginário, fundamenta uma série aí de virtudes, né, de supostas virtudes, e
da sociabilidade brasileira, que é uma parada muito antiga, assim, né? É louco como que essa mitologia, de fato, está lá arraigada e persiste até hoje. Mas de mitologias, talvez... Acho que... Ai, gente, estou meio confusa com essa pergunta. Eu ainda estou ali na polifonia do mito. Eu acho que é isso, assim, o poder do mito é o poder das histórias, né? E o poder das histórias é a construção do mundo, né? O mundo como a gente conhece, assim, nossa espécie, ela precisa bastante da palavra, né? Faz muita falta, assim, né? Tudo que a gente tem aqui foi construído por palavras, né? Desde desse encontro e a produção desses livros, não só o conteúdo dos livros, mas a ideia de existir um livro já vem das palavras. E eu acho que o mito é isso, assim, né? A organização dessas histórias e o que elas nos dizem, né? Como é que elas comunicam e o que elas, como é possível ser transformado por uma história. Eu acho que a mitologia ela entra nesse lugar, assim, né? Eu lembro quando eu comecei por exemplo, eu sempre gostei muito de mitologia grega também. Não sei se a Luísa gostava, se ela foi obrigada a gostar, mas eu gostava quando era criança porque eu adorava Hércules. A Luciana falou sobre a influência da televisão. Eu também passei por essa influência da TV, vi muito desenho do Hércules, adorava, e comecei a ler os livros, né? Ana Maria Machado fez livro Infanto Juvenil sobre as mitologias gregas e tal. E depois eu fui vendo como é que ter contato com a mitologia cristã fundamentou várias coisas na minha vida. Aí depois, mais velho, a mitologia das religiões de matriz africana também me trouxeram várias outras camadas, assim. Então eu acho que é isso, assim, a mitologia, ela traz o poder das histórias, né? E o poder das histórias é simplesmente o que a gente é, né? Porque a gente, o escritor, escritora, a gente é subvalorizado, gente. Porque as pessoas falam que a profissão... dão muita importância para a coisa do médico, né? Do doutor, não sei o quê, mas, gente, a gente se organiza tudo por palavra, e a gente aqui é profissional da palavra. Então, eu acho que está nesse lugar, assim, tudo que a gente é baseado nas histórias que a gente tem. Tanto nas histórias que a gente viveu, nas histórias que a gente ouviu, nas histórias que a gente consumiu. Então, eu acho que o poder da mitologia é justamente o poder de criar isso que a gente chama de humanidade, que é essa diferenciação que a gente tem em relação a outros animais, no sentido de conseguir produzir ferramentas tanto objetivas quanto subjetivas. Que tem a ver com a parada que você falou. Eu ainda estou naquela frase que você falou lá no começo, de que a gente não quer mostrar, a gente quer falar sobre, né? É essa parada. Gente, eu estou sem relógio, mas eu acho que eu já estou super estourada. E eles vão, a Luísa e o Giovanni vão autografar os livros na 2 pontos aqui. Então, eu queria só passar a palavra para vocês como uma mensagem. Perdão, pessoas que mandaram mais perguntas que não vai dar tempo, inclusive eram questões bem amplas, que demandaria muito tempo mesmo, mas eu passo para eles. E fica, então, uma mensagem final de vocês, fiquem à vontade, livres, sem nenhum ponto de interrogação no final. Só agradecer a presença de todo mundo, dizer que Dia dos Namorados está chegando aí, que quiser comprar meu livro. Não sei outra data possível, mas... Enfim, a gente vai estar ali na 2 pontos, gente. E agradecer a presença de todos, agradecer a leitura, quem já é leitor, agradecer a leitura de quem vai ser o futuro leitor, pedir desculpa aqui para eventuais professores e professoras. Eu juro, eu tenho vários amigos professores. E é isso. Mandar um recado pro MEC também, que agora que mudou o bagulho, vê se muda esse pensamento. E tamo junto. Bom, agradecer também muito o convite, a presença de todo mundo. Simone, Bruno, meus editores queridos. Agradecer muito a mediação, a todo mundo que está trampando na feira. Gente, por favor, uma salva de palmas. E, Giovanni, mano, eu fiquei me segurando até agora para te contar essa anedota ou não, mas seu livro foi muito importante, o Sol na Cabeça, porque quando você lançou, eu tinha uma pessoa muito querida que estava na UTI e ficou 13 dias internada. Isso foi antes da pandemia, gente.
E tem uma parada que, quando você está na UTI, uma das maiores solidões é que você não pode acompanhar durante a noite, durante a tarde e tudo mais. E seu livro chegou para essa pessoa. E eu queria te agradecer muito, assim, porque eu fui acompanhando a melhora, eu tenho essa memória de chegar e essa pessoa me contar, hoje eu li tal conto do Giovanni. E, mano, muito obrigada, assim, eu acho que, de fato, foi um sol num momento muito difícil. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Viva o SUS, exatamente, gente. Viva o SUS. Obrigada, boa noite. Valeu, gente.